Então, pessoal, vejam só isso. Para a derrota de Moraes e do governo, o Senado acabou de fazer um movimento bomba que deixará o ex-presidente elegível em 2026. E ainda a FIFA faz um grave alerta ao STF sobre penalidades seríssimas que clubes brasileiros e a seleção vão sofrer caso eles interfiram na CBF. E para fechar, pessoal, a justiça acabou de agir a favor do patriota Anderson Torres após eles descobrirem uma manobra gravíssima da PF para incriminar ele. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, pessoal, quem diria, o Senado, com o apoio de governistas, pode deixar Bolsonaro elegível em 2026. O Senado colocou na pauta desta quarta-feira, 9, o projeto de lei complementar que relaxa a lei da ficha limpa. O PLP propõe unificar o prazo de inelegibilidade em 8 anos para casos de condenação judicial, cassação ou renúncia. Esse texto em questão enfrenta resistência de governistas devido a um ponto controverso que acreditam que pode abrir uma brecha jurídica capaz de tornar o ex-presidente novamente elegível em tempo hábil para se candidatar nas eleições presidenciais de 2026. Entre outras alterações, pessoal, na legislação eleitoral, o texto propõe alteração na anilha D do artigo 1º da lei complementar, que determina a inelegibilidade por abuso de poder político, como no caso do ex-presidente, para que passe a exigir comportamentos graves que possam resultar em cassação. E é essa mudança que pode favorecer Bolsonaro, pois ele não teve o seu mandato cassado. Marlon Reis, um dos criadores da Lei da Ficha Limpa, alertou sobre a possibilidade de o projeto atual beneficiar Bolsonaro, ao afirmar que a inelegibilidade só ocorre em casos que envolvem cassação de registro ou diploma, que não é o caso do ex-presidente. Mas já o relator do projeto, o governista Roberto Rocha, destacou que essa lei não atende apenas a interesses políticos e lembrou que a Constituição atribui ao Congresso a responsabilidade de legislar sobre inelegibilidade e seus prazos. O fato é que a aprovação desse projeto é mais uma porta que se abre a favor do ex-presidente contra a absurda inelegibilidade imposta pelo TSE, mais precisamente de Moraes. Inclusive, o STF, que esse ministro faz parte, pode deixar clubes brasileiros e a própria seleção brasileira fora de campeonatos internacionais. O julgamento que vai decidir o futuro de Edinaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol, em pauta no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, 9, pode resultar, pessoal, em prejuízos para a seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, além de clubes nacionais. Isso porque, desde o ano passado, a FIFA se posiciona contra o afastamento de Edinaldo por entender que há interferências externas na atuação da confederação, tendo já ameaçado deixar a seleção e os clubes nacionais fora de competições internacionais, como a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, o Pré-Olímpico, entre outros. Essa penalidade, pessoal, não é inédita. Em 2022, a Federação de Futebol da Índia sofreu punição da FIFA por ter passado por interferência externa, o que resultou, entre outras consequências, na retirada do país do Mundial Sub-17 feminino. Outra punição poderia ser ainda a perda do direito do Brasil de sediar a Copa do Mundo Feminino de 2027. Apesar de já eleito como sede da 10ª edição da principal competição de seleção de futebol feminino, o país pode ser substituído por ordem da FIFA, que é a organizadora e detentora dos direitos do evento. Esse julgamento, pessoal, que vai acontecer hoje no STF, está relacionado a uma liminar que Gilmar Mendes deu para Edinaldo Rodrigues, que o recolocou na presidência da CBF. E resultado dessa insegurança jurídica que se intensificou no Brasil com a eleição de Lula, a justiça acabou de agir, pessoal, após ser descoberta uma manobra gravíssima da PF contra Anderson Torres. A Polícia Federal havia aberto no ano passado um processo administrativo disciplinar para apurar 2 supostas transgressões de Anderson Torres em relação ao 8 de janeiro, que era negligência e omissão. Mas só que para investigar Anderson Torres, a Polícia Federal usou uma manobra. Eles mudaram o entendimento do próprio órgão. Documentos do Ministério Público Federal mostram que em 2016, a PF considerou que delegados cedidos a estados deveriam ser investigados pelo próprio órgão estadual. Pelo entendimento adotado pela PF em 2016, o processo interno contra Torres deveria ser analisado pelo governo do DF. Aí agora, pessoal, o TRF1 suspendeu o processo disciplinar da Polícia Federal que investigava o delegado Anderson Torres.
A decisão apontou que a PF cometeu irregularidades e ignorou o devido processo legal na investigação interna. Segundo a Justiça, Torres não deveria ser investigado pela PF, seu órgão de origem, mas pelo governo do Distrito Federal, onde era secretário de Segurança Pública na época do 8 de janeiro. Ainda de acordo com a decisão, a Polícia Federal aparentou ter feito um julgamento prévio de Torres antes de concluir as apurações regularmente e, por isso, deixou o processo sob suspeita. A corporação também violou o direito de defesa de Anderson Torres, conforme a decisão judicial. Aí, a partir de agora, pessoal, a Corregedoria da PF terá de prestar explicações sobre o processo, que passa a ficar suspenso. Então, pessoal, essas foram as últimas notícias, mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal, curte e compartilhe.